Muito bem, irmãos, vamos a Provérbio 24. Versículo 10. O livro de Provérbios 24, versículo 10, que diz assim: se te mostras fraco no dia da angústia, a tua força é pequena. Eu reconheço que esse versículo aqui parece dizer o óbvio. Chega a angústia, você foi fraco porque a sua força é pequena. Óbvio. E além disso, pode parecer que está esmagando o pobre coitado cuja força é pequena. Ele não consegue suportar muita dificuldade, muita adversidade, a versão que tem adversidade em vez de angústia. Ele não aguenta, ainda chama o pobre coitado de fraco, fraquinho, a força dele é pequena. Pode parecer isto, mas não é bem assim. E é claro que não seria essa a maneira correta de enxergar uma passagem das Escrituras. Imagine que alguém diga, um levantador de peso, se no dia da prova de uma competição ele fez mal, não levantou direito, o peso que tem que levantar é porque está fraco, a força dele está pequena. Parece óbvio, mas vamos supor que alguém disse para um colega halterofilista, levanta peso: rapaz, tu está treinando, está chegando perto aí o dia do campeonato. Não, depois eu vejo, isso aí não tem problema não. Rapaz, tu está treinando, olha lá, vai chegar o dia do campeonato aí, você está se exercitando, aí chega o dia, o rapaz vai lá, faz uma péssima competição, aí o outro diz, se mostrou fraco, porque tua força não treinou, não desenvolveu, ficou fraco. Aí já não parece tão óbvio, porque já mostra uma responsabilidade por trás do fato de que a pessoa resistiu mal no dia da prova lá, ou ela desempenhou-se de uma maneira muito ruim, não treinou, claro, ficou fraco. Como ficou fraco, fez uma prova ruim, uma competição ruim. Mais ou menos um exemplo que eu pensei este aí, para poder explicar como é que eu enxergo esta passagem. Então, mais ou menos assim, se te mostra fraco no dia da angústia, é porque não cuidaste de desenvolver força para quando um dia desses aparecer, jogando uma certa responsabilidade no crente por não ter cuidado de adquirir forças. Porque o exemplo que eu dei de um desportista, alguém que precisa de um mínimo de condição para desempenhar uma certa atividade, ele vai se exercitar aqui mentalmente, estuda, lê, se prepara para o dia do exame, para o dia do vestibular, para o dia da prova, vai se fortalecendo, não, agora não é mais fisicamente, mas é mentalmente, psicologicamente. Então, o preparo em qualquer área da vida, o preparo é importante. Claro que alguns vão fazer ginástica, vão malhar e tal, e tem uma facilidade maior do que outros para adquirir um corpo mais musculoso e tal. Seja como for, o corpo musculoso se adquire através de exercício. Muito exercício. Tanto muito musculoso ou pouco, mas eles têm que se exercitar. Quanto às facilidades que cada um tem do resultado,
não importa, mas estão se esforçando. Um pode estudar igual o outro, um tira 10 na prova, o outro tira 8. Tudo bem, um tem mais capacidade de absorção, Deus deu mais inteligência a ele, mas não importa. Mas se esforçaram, exercitaram a mente, no caso do estudo, por exemplo. Então, o que eu entendo, e o que Deus quer dizer aqui através do autor de Provérbios, é assim: vem angústia, vem adversidade, vem prova, vem, com absoluta certeza, vem. Não tem ninguém, no mínimo de experiência de vida, criança pode falar de dias muito ruins, muito difíceis, muito sofridos, muito dolorosos. Criança, imagina, nós adultos, ainda mais quando vai se adquirindo uma idade maior, muitas adversidades vêm e vão, umas são menores, outras são maiores, umas são mais fugazes ou mais rápidas, outras demoram, e algumas vêm para ficar mesmo, e todo tipo, mas vem. Como se o autor então dissesse: o dia da angústia vem. A forma como você vai reagir, como você vai se mostrar, se vai ser fraco ou forte, vai depender do quanto você vai preparar a sua força, estimular os seus músculos, no caso, obviamente, espirituais, não mais físico, não mais psicológico, mental, mas espiritual. Se prepare, porque vai chegar. Mais ou menos como se cada um de nós tivesse uma certa responsabilidade pelo treinamento. Pelo treinamento. Pego de surpresa, não devia ter sido pego. Tanta surpresa. Você não sabia que vinha algum tipo de problema? Ah, mas eu não sabia que vinha de uma maneira tão forte. Eu não sabia que vinha tão rapidamente. Eu não sabia que viria desta forma. Claro que você não sabia. Quem sabe o tipo de ansiedade que você vai enfrentar, o tipo de adversidade, de problema que você vai ter na frente, ninguém sabe, mas vai ter. Este é o ponto. Então, se prepare. Claro que a pergunta óbvia é como, mas eu não vou desenvolver. A meditação é bem rápida, esse é o nosso propósito mesmo. Então, eu não vou aprofundar nisto, de como se preparar. Eu só estou querendo, o único recado que eu quero deixar aqui com esta passagem, que parece óbvia, mas não é tão óbvia, é este. 2 pontos, para ficar bem fácil memorizar. Primeiro, o dia da angústia vai chegar. Por dias. Segundo, esteja forte. Ah, mas é porque eu não consigo ficar muito forte. O tamanho que você vai ficar, não se preocupe com isso. 2 colegas magrinhos vão fazer ginástica para ficarem fortes, todos 2. Um vai ficar o dobro do outro. Não importa, mas os 2 se esforçaram e fizeram o que puderam e pronto, já fizeram as partes dele. Treinaram e fizeram e estão fortes. Um maior do que o outro, não importa. Então, se um vai enfrentar uma adversidade de uma maneira melhor do que você, porque é mais forte na constituição dele, psicológica, ou de formação, ou genética, e espiritualmente, não é o assunto que eu estou falando aqui. O assunto é: se prepare, entre na academia particular sua de exercícios espirituais todo dia, para poder você ficar forte. O quão forte, deixa que Deus resolva isso. O tamanho da provação que Ele vai lhe dar, Ele também resolve. Cumpre a você, cumpre a mim, se preparar. E não adianta dizer: fui pego de surpresa, me acabei, estou desviado,
estou desviada, porque foi muito grande a minha provação, e aí me pegou de jeito. Não. Se prepare. Em uma ou duas frases, as disciplinas espirituais. Oração, estudo das Escrituras, pedir a Deus fruto do Espírito para ter poder espiritual, evitar companhias e locais que você sabe que vão lhe prejudicar. Como é que está usando os olhos, como é que está usando os ouvidos, como é que está usando a mente, questão da pureza. Então poderíamos falar muito sobre como se exercitar frequência a igreja, não pela frequência em si, mas pelo que se obtém nesta frequência, que é ouvir pregações, cantar com os irmãos, adorar a Deus em conjunto, ouvir testemunhos dos outros, amparar os que estão precisando, em suma, viver uma vida de igreja forte e servir a Cristo através da igreja. Muito poderíamos falar sobre a forma de se exercitar nesta academia espiritual. Pois trate, se você não está cuidando, está bom de começar, porque a adversidade vem. E a forma como ela vem, o tempo que ela virá e o tamanho que ela vem, eu não sei não. Nem você sabe. Agora, eu gostaria de poder enfrentar as minhas adversidades da maneira mais forte que eu puder. Então, acho que você também. Pois vamos todos nos preparar. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela advertência da Tua palavra. Parece uma frase muito óbvia. Se foi fraco no dia da adversidade, é porque a força é pequena. Mas não é bem assim. A força é pequena porque nós deixamos que a força ficasse pequena. Nós vacilamos, nós hesitamos, nós relaxamos. E nos permita, Senhor, estar sempre muito alertas, não de uma maneira pessimista, não de uma maneira obsessiva, pensando sempre no desastre, na desgraça, no problema, na adversidade, na angústia, não, mas sabendo que ela virá, sabendo que vai chegar um dia, e nos ajuda a sermos responsáveis, como aquele atleta que se preparou o máximo que ele pôde para o dia da competição. Se ele perdeu, tirou o segundo lugar, o terceiro, o último, é outra questão, mas ele levou a sério e ele tentou se preparar. Então nos ajuda a levarmos também a sério esse preparo espiritual para o dia da angústia. Em nome do Senhor Jesus Cristo, pedimos e te agradecemos. Amém.